Olá, meninas, bom dia, então, para vocês. Convidei vocês aqui hoje, então, para a gente conversar um pouquinho sobre os nossos desafios na docência em tempos de pandemia, né? Eu sou, então, pós-graduanda do curso de Gestão em Educação da URGS, e esse assunto veio à tona, né, para a gente conversar, assim, um pouquinho sobre. Então, eu vou começar me apresentando. Meu nome é Elisiane. Nos tempos da pandemia, eu sou professora de Educação Infantil da Rede Pública Municipal do município de Cachoeirinha. Nos tempos da pandemia, eu tinha uma turma de berçário 1 no período da manhã e uma turma de pré-2 no período da tarde. Trabalhava o dia todo, então, nos dois extremos da escola, né? Berçário 1 são os bebês, né? Que é até 1 aninho, e o pré-2 são os formandos da educação infantil, né? Eles já estão de 5 a 6 aninhos. Foi uma situação muito difícil, assim, a gente nunca imaginava esse contexto da educação à distância para crianças tão pequenas, né? Nem existe essa possibilidade, né, em legislação. Então, a gente demorou um pouquinho para se adaptar, assim, no contexto da escola, né? Nós, como professoras, também, né? Foi muito difícil, assim, porque a educação de bebês é mais socialização, contato, ainda mais com os pequenininhos, né? Que é muito contar a história, a questão do cuidado, do afeto, do estímulo ao movimento, né? Então foi muito difícil. Aqui em Cachoeirinha as aulas começam na educação infantil bem no início de fevereiro. Então, quando começou o período ali do afastamento da escola, que foi 19 de março, se não me engano, a gente já estava com mais de um mês de aula, né? Acontecendo. Então foi um período complicado. A gente precisou assim entre os professores se encontrar, fazer reuniões, né, tudo online, né, via virtual, para que a gente definisse o que a gente ia fazer. No início, a gente pensou em atividades diárias, né, para não perder o contato com as famílias. Porém, quando se trata de criança pequena e que os pais estão trabalhando, né, a gente não conseguia esse contato diário, né? Então a gente foi conversando de quais as melhores formas, assim. Definimos que a gente faria atividades 2 vezes na semana, então, né, para ter em contato com essas famílias. Uh, Partimos então para YouTube, contação de histórias, né, que os pais pudessem visualizar. Partimos para atividades em que os pais participassem com as crianças em casa, né, de estimulação de movimento. E foi um contato, assim, teve seu aspecto positivo, teve seu aspecto negativo. O positivo foi que a gente conseguiu um contato um pouco maior com as famílias, das famílias entenderem a nossa prática na escola, né? De entenderem o quanto era necessário a educação escolar para essas crianças. E teve também as questões negativas, né? Que depois eu queria ouvir um pouquinho de vocês, assim. A questão de se misturar o trabalho da escola com o nosso contexto de casa, né? Às vezes a gente estava lá contando uma história, fazendo uma atividade, fazendo um vídeo para mandar para as crianças, assim. Aí passa, né, gurias? O caminhão do gás, o cachorro late, o vizinho liga uma serra. Agora eu estou aqui com o vizinho, não sei se vocês estão escutando, que está com uma serra ligada. Então tem todas essas questões, assim, né? Quem tinha filho pequeno, né? Então tem essas dificuldades, assim. Teve as dificuldades também, assim, que os pais não são professores, não são educadores, né? Então, em alguns momentos a gente invadiu, né? Porque a gente sabe, a gente também é mãe em casa, a gente é mãe e não é professora, né? Então, algumas coisas, assim, a gente teve que trabalhar com os pais, para os pais passarem para as crianças. Na minha turma de pré-escola, eu tentei fazer alguns momentos que fosse online, assim, todo mundo participando ao mesmo tempo, as crianças. Não tive muito sucesso, porque daí teria que acontecer sempre à noite, né? A hora que os pais estivessem em casa. E aí, todas as crianças participando junto, assim, foi um problema, assim, trabalhar essa questão com a pré-escola, dos microfones ligados, todos falavam junto, ninguém prestava atenção na atividade. Tentei, confesso para vocês que 3 vezes não tive sucesso, foi bem difícil.
Na escola a gente teve dificuldade também nos encontros de professores, porque daí acabou voltando a questão da folhinha. Tinham pessoas que não tinham, como é uma escola pública, tinha pessoas que não tinham acesso à internet assim com facilidade. Então a gente começou, a gente tinha uma planilha da atividade assim e acabou fazendo algumas coisas e os pais buscavam na escola atividade para levar para casa. E aí voltou para nós essa questão de questionar a folhinha, né, na educação infantil. Então, esse foi um debate muito forte entre as professoras também. Foi um período bem difícil, né, e que se estendeu, né. No final do ano, eu tive a formatura da pré-escola também de modo virtual. A gente teve que se readequar a essa realidade, né, com crianças, esse entendimento de não estar na escola. Eles se prepararam para esse momento de formatura, até foi triste, assim, de certa forma, para as famílias, né? E para a gente também, né? Que foi tudo virtual. Mas a gente separou, emprestou roupa, os pais foram retirar na escola, eles estavam vestidinhos, assim, né? Com a toguinha de formatura, mas foi tudo uma cerimônia virtual, assim. Então, foi uma readequação de realidade bem difícil para a educação infantil, né? E agora eu queria escutar um pouquinho de vocês, meninas. Como é que foi para vocês, né? Eu convidei vocês que foram de realidades diferentes, né? A Fernanda estava no atendimento especializado, né? A Célia no ensino médio, que às vezes o adolescente tem mais essa esperteza de lidar, né, com a internet, mas também tem os problemas de conexão, de vulnerabilidade, né? Eu queria escutar um pouquinho de vocês, assim, também como é que foi essa realidade para vocês. Sei quem fala primeiro, posso começar? Pode. Se faltar alguma coisa, tu pode acrescentar daí, Lise. Tá bom, pode deixar. Meu nome é Célia, eu trabalho na Escola do Estado, a Escola 1º de Maio, em Porto Alegre. É uma escola de ensino médio e curso normal de magistério, né? Isso que eu acho que é importante. Ela forma professores com o ensino médio. E à noite ela tem o pós-médio, que os alunos já têm o ensino médio e vêm 1 ano e meio para fazer o curso de magistério, né? Se preparar, então, para ser professor. E foram muitos os desafios, assim, né? Primeira coisa que foi o acesso à internet, né? O acesso à tecnologia, que não tínhamos, né? Então, de uma hora para outra, sem nenhum preparo, sem nenhuma formação, nenhum professor tinha formação para acessar a plataforma que logo depois surgiu, né? A plataforma para atender os alunos. Mas, assim, foi durante quase todo o ano e a gente não conseguiu acessar a plataforma ainda no primeiro momento, né? Então, como é que os alunos faziam as atividades? A gente teve que dar o nosso e-mail pessoal. Então, a gente recebia, através do e-mail, do WhatsApp, né, os trabalhos dos alunos. Então, esse foi o maior desafio, assim, né? Era madrugada, eu estava recebendo trabalhos de alunos. Eu esqueci de falar, né? Eu dou aula de português, espanhol e literatura. Foi nesse período, assim, né? Então, eu tinha em torno de umas... No período da pandemia, eu tinha 21 turmas. Então, realmente, assim, ó, era uma coisa fora do normal. A gente não tinha tempo para realmente nada, né? Porque a gente tinha que dividir isso que a gente falou, as coisas da casa, as coisas de filho pequeno, né? Eu tenho o Arthur, que era pequeno, estava em processo de alfabetização. Isso que tu falou, Lise, eu enfrentei todos os processos com ele, né? Porque ele estava estudando no município na época, fez o pré-1 e o pré-2, então ele se alfabetizou praticamente em casa, né? À noite a gente fazia essas lives com os pequenos, tudo que tu relatou eu passei, né? De não funcionar, de os alunos não conseguirem, mas ao mesmo tempo os que participavam interagiam assim com os coleguinhas, porque foi um momento, era o único momento que tinha, né, de interação com os colegas, conhecer os colegas, inclusive conhecer a professora, né, porque muitos não conheciam nem a professora pessoalmente. E A eu gente também, se né, eu não... preocupava, desculpa te interromper, Célia, a gente se preocupava muito de estar fazendo, estar excluindo, né? Quem não Sim. conseguia estar presente. Então, Ah, por isso que eu sim. disse, a gente fez, tentei em 3 momentos assim, e aí no terceiro eu desisti,
porque eram os mesmos que entravam e eu me preocupava com aqueles que não estavam, né? Porque daí a gente, né, estava caminhando para excluindo, né, aqueles que não tinham internet ou que não tinham possibilidade, né? Sim, esse foi o grande problema, né? Como atingir o maior número de alunos, né? Os que tinham acesso à internet, os que não tinham, né? Aí deixavam atividades na escola, em determinado tempo a gente passava na escola, pegava os trabalhos, corrigia, dava uma nota, assim, né? Com a questão da aprendizagem, a gente sabe que não teve aprendizagem, né? Esse foi o grande problema. Então, foi um ano de 2020, né? Eu estava até pensando 2020 e 2021. A gente retornou, acho que foi lá por setembro, né? Isso Então, mesmo. foram processos diferentes. O início foi muito difícil, depois a gente conseguiu. Eu, inclusive, né, tive que alterar minha internet aqui para poder dar as aulas pelo Meet. Ao mesmo tempo que a gente dava aula, a gente fazia as formações da Secretaria de Educação, que a gente tinha, né? Os treinamentos, foi aí que a gente aprendeu, né? O básico, né? Como fazer uma live, como postar atividades na plataforma, usar os aplicativos, os recursos. Então, foi todo um período de formação e, ao mesmo tempo, de dar aula, atender esses alunos, tentar, ao menos, passar alguma coisa, né? Ter não deixar um ano perdido, digamos, né? E aí teve gente que conseguiu alguma coisa, outros não, né? Então, quando a gente conseguiu, a maioria tinha, alguns grupos tinham acesso à internet, a gente fazia as videoconferências, né? As aulas pelo Meet. Mas assim, ó, em turmas de, por exemplo, eu tinha 5 turmas de primeiro ano e entrava em torno de 11 alunos. Então, era muito pequeno a participação. Aí o retorno deles, quem conseguia era através da plataforma, postar as atividades, o retorno é muito difícil, né? Essa correção, então via que os alunos faziam muitas coisas, cópias da internet, pesquisas na internet, enfim, era o que tinha no momento, né? Copiavam os trabalhos. Sabe como é que é adolescente, né? A gente recebia trabalhos iguais, assim, ó, de todos. Um postava e o outro copiava e repostava. Então, é complicado, assim, né? Foi muito desafiante e, enfim, difícil, né? Eu acho que os piores anos, assim, de educação que a gente passou foi esse ano da pandemia aí, né? E que a gente está vendo hoje os reflexos, né? Acho que depois a gente pode falar sobre isso, né? E a Fernanda, Fê, na educação especializada, que é, né, bem mais Sim, difícil, eu acho, né? Como que sim, foi? eu sou a Fernanda, então, Fungueta, né? Eu trabalho no município de Cachoeirinha, em Camarim. Vou seguir aí o viés de vocês, porque vai ao encontro, né? E o que foi o grande desafio? Justamente para o professor de atendimento especializado ser aquele que promove a acessibilidade e a questão das barreiras, né? De suprir ali as barreiras para a criança estar, então, em contato com os demais. E como fazer isso à distância com crianças bem pequenas, que no caso também eu atendia crianças de berçário 2, que na época tinha 1 ano e meio, até 5 anos e 11 meses ali, abrangendo então o pré-2. E como é que começou essa questão? Também foi se tentado, né, fazer as questões de videochamada, mas muitos tinham a questão do autismo, né, e não conseguem se concentrar. Tinha a questão também das telas para os pequenos, que já é um desafio, né, porque, vai usar tela, não vai usar tela, como é que vai ser, né, esse tempo? O desafio da internet, que muitos pais tinham os pacotinhos, então a gente queria mandar vídeo, não tinha como assistir o vídeo nem sequer pelo YouTube, que era uma das plataformas que a gente usava bastante. Mas como fazer com que esses pais conseguissem, né, que chegasse esse material até as crianças, então? Foi um grande desafio promover os recursos adequados à acessibilidade dessas crianças com os demais também, porque as professoras promoviam as questões dentro da realidade, né, que era possível, e a gente tinha que fazer, então, a entrega desse material. Muitos pais não podiam ir até a escola para pegar esse material, porque estavam com a criança em casa e não tinham com quem deixar, então houve momentos que eu me desloquei com o meu carro para levar o material. Na época, eu atendia 52 alunos de inclusão. 5 escolas. Eu atendia 5 escolas do município, então, de educação infantil. Então, eu tentava aí promover essa questão com material e fugir, como a Alice falou ali, relatou da folhinha, né? A gente usava bastante material reciclado, fazia oficina com as professoras online para promover materiais, né, que tivesse adequado para as crianças.
Eu lembro que na época a gente fez bastante dados para promover aí a matemática entre as crianças, que era uma brincadeira e tudo mais. E já todos aqueles desafios que vocês apontaram foi exatamente o que aconteceu também na nossa escola e no geral com os professores, né? No início até houve um desespero assim de como atingir essas crianças, né? E depois foi a coisa se acentuando, fomos achando caminhos, né? Alternativos e conseguindo, dentro das nossas possibilidades, promover a questão que não era do aprendizado, como a Célia relatou, né? E sim aquela coisa do contato, de estar em contato, né? De não perder isso para quando se voltasse para a escola ter essa continuidade. Acho que foi isso mesmo, a questão da superação e da tecnologia também para ser utilizada, inclusive por nós professores, né? Que na época e agora a gente tem ainda os desafios, né? A escola pública ela não disponibiliza materiais adequados, assim, tecnológicos, então a gente usava o nosso celular, o nosso note, que estava cheio ali, às vezes a gente incluía alguma coisa para poder baixar o aplicativo, e por aí se foi o que aconteceu aí com a questão da tecnologia, do uso aí na pandemia. Vários desafios. Ah, isso aí, meninas. E eu queria ver com vocês, assim, o que que ficou, assim, de positivo, o que que ficou de negativo. Você tem alguma coisa, assim, que vocês gostariam de falar? E que se caso acontecesse novamente esse período, assim, será que agora a gente estaria preparado? Eu queria convidar vocês a refletir sobre isso, assim. Será que agora a gente saberia o que fazer? E se mudou alguma coisa na prática de vocês, se vocês usam alguma tecnologia que vocês usaram lá no momento da pandemia, se vocês conseguem usar hoje, ou se mudou alguma coisa na escola. Hoje, então, vou começar de novo por mim. Hoje, então, eu já não estou em sala de aula, né, como professora, eu estou na gestão da escola, estou na vice-direção da escola. Eu vejo assim que o que mudou enquanto escola, a gente usa mais o meio tecnológico para comunicados. Antes a gente usava as agendas das crianças para comunicados, né? Agora a gente fez grupos de WhatsApp, né, para os pais. E passa os recados, passa tarefas até de tipo tema de casa pelos grupos, né, de turmas. Assim, a comunicação parece que ficou mais rápida. Os pais também entram em contato com a gente direto para justificar algum problema de saúde ou alguma atividade que a professora enviou. Então, esse contato ficou mais rápido assim. Quanto ao uso das tecnologias para a gente, eu tenho pensado, assim, como gestora, fazer algumas formações também ainda usando, né, a conferência que nem a gente está usando aqui nesse momento. Até esses dias, eu acho que eu cheguei a conversar com a Fernanda sobre a gente fazer uma formação sobre a inclusão, né, sobre o transtorno do espectro autista e fazer em videoconferência. Mas ainda a gente tem essa preocupação do horário dos professores também, né, de estar chamando no sábado ou estar chamando à noite. A gente ainda tem, a gente sabe que a carga do professor ainda é bem grande, né? A gente tem consciência disso. E também me questiono sobre as assembleias escolares, assim, de pais, de fazer também, né? Porque a gente, às vezes, não tem uma participação efetiva da comunidade para fazer uma gestão de fato democrática, porque a gente sabe que as pessoas trabalham bastante, chega no fim do dia, vão buscar seus filhos na escola e querem ir para casa. A gente também é mãe, né? Às vezes eu me questiono assim que eu cobro a participação dos pais na escola, mas também eu não sou muito participativa na escola do meu filho hoje, porque a gente tem uma carga de trabalho bem grande, né? E a gente não consegue. Então, às vezes eu penso nessas questões assim de usar a tecnologia para a participação das pessoas efetivamente na vida escolar, né? Queria saber de vocês, assim, o que que vocês pensam sobre, né? Se vocês concordam, se discordam, se vocês usam ainda alguma tecnologia em sala de aula hoje. Posso pegar aí já o teu viés da questão dos grupos que foi feito, né? Isso foi muito bom durante a pandemia, foi um ponto positivo depois para a gestão manter esse contato com os pais. E a questão que também a gente poderia continuar usando, como tu falaste, é a questão das reuniões, né? Poder ser promovida também online, mesmo que tenha reunião lá na escola, poder de alguma forma os pais que não estão presentes estar participando. Isso é um ponto positivo. A questão também que as escolas adotaram, né? A internet.
de fibra ótica e tudo mais, que também facilitou, não é mais aquela internet que cai tanto. Então, o trabalho também melhorou, porque também a tecnologia veio com a questão das chamadas e tudo mais. Isso também foi um ponto bem positivo nas escolas. E outra questão também que eu achei assim que acelerou a questão da tecnologia para os professores. Então, o que foi muito bom na pandemia foi a questão de a gente poder trazer profissionais maravilhosos de outros estados. Desculpa, de outros estados. Então, a gente poder aí continuar com ela, é uma questão para os gestores pensar, né, dos municípios e das escolas, de a gente continuar com essas formações que agregaram muito na questão, principalmente aí, claro que eu vou, né, puxar a sardinha para o meu lado, da questão da inclusão, que vieram profissionais muito, assim, fantásticos mesmo, que a gente não teria condições, né, de ter no nosso estado, como, por exemplo, nós tivemos formações com pessoas do Maranhão, com professores do Maranhão, com a questão lá também de São Paulo, como é que é dirigida essa questão da inclusão lá, eles trouxeram também a realidade deles, que é bem bacana, assim, para nós aqui do Rio Grande do Sul. Então, foram os pontos positivos aí que eu vi, assim, nessa questão da tecnologia e tal, durante a pandemia. Sim, a tecnologia nos... A gente aprendeu muito, né? A gente percebe, assim, que coisas que a gente não dominava, hoje a gente domina, a gente usa. Eu tenho usado muito, né? Uso a plataforma, como ela permaneceu, a gente usa com a postagem para postagem de material, né? Ou um período, por exemplo, eu tenho um período de espanhol, né? Que eu dou. Aí é muito curto, então a gente posta o material para eles, né? Sobre a parte teórica, e aí fica mais a sala de aula para explicação, os trabalhos, né? Hoje, não mais, a gente não aceita mais nada remoto, a gente brincava antes, né? Ah, pode ser na remoto? Não, agora é tudo no presencial, de forma física. Então, isso aí sim, a gente usa por exemplo, o Canva é um aplicativo que eu uso bastante, né? O Google, lá o Google Apresentações para fazer os materiais, enfim. Hoje tem, com o novo ensino médio, que também é como eu trabalho com o ensino médio, tem o novo ensino médio, né, surgindo com muitos desafios, com muitas dificuldades, muitas coisas que a gente está tendo que rever agora, né, por exemplo, tem disciplinas que é sobre tecnologia, então a gente usar esses recursos. Tem coisas boas, tem coisas que tem que ser revistas, agora está tendo, né, uma discussão sobre isso para fazer um estudo quanto, não revogar, eu acho que revogar não vai, né, porque eu acho que a gente não vai voltar atrás, mas fazer algumas mudanças, sim, o que está certo, o que não está funcionando, porque as escolas não têm recursos, não têm formação, eu mesmo estou dando uma disciplina que eu não tenho formação para isso, né, então, que aprendizagem o aluno vai levar, né, a gente se esforça, a gente estuda, a gente está sempre estudando, sempre tentando pensar no que seria útil para o aluno nesse momento, né? Então, acho que é sempre assim, eu procuro trabalhar olhando para o meu aluno, né? A escola onde eu trabalho é uma escola que não, as pessoas vêm, são alunos muito carentes, assim, né? Eles vêm da Ilha das Flores, ali, de Eldorado, né? Da região do Humaitá, Farrapos, então são alunos muito carentes, que eles ficam assim, ó, esperando a hora da merenda, sabe? Tem alunos que estudam no Senai ali, que ao lado tem uma escola do Senai. Então, são uns alunos diferenciados, assim, né? E esse é um outro ponto, né? Que a gente hoje, após a pandemia, a gente não mais trabalha só conteúdo. A gente tem que ter um outro olhar para o nosso aluno, né? Esse aluno hoje vem com muitos problemas, muitos, né? Problemas afetivos, de relações, e que eles não estão conseguindo. A gente passou, o ano passado foi um ano, acho que o ano mais difícil que eu enfrentei, que foi o pós-pandemia, né? Acho que todas as escolas enfrentaram, porque o aluno chegou daquele jeito, né? Não tinha horário para nada, ele não ficava, não permanecia na sala de aula, ele se revoltava com tudo que tinha, tudo que a gente passava, ele não aceitava. Então, foi um ano de reflexão, muita reflexão. Eu acredito que aprendizado, muito pouco, né? Muito pouco aprendizado, e sim, muitas dificuldades. E hoje está refletindo, está refletindo. A gente pega alunos assim, ó, que vieram de um fundamental, imagina, né? Aluno de primeiro ano passou o sétimo, oitavo e nono ano
assim, remoto, que não aprendeu, e vem com esse ensino aí, né? Então, é um resgate desses conhecimentos básicos, é básico, sabe? Não tem como avançar numa coisa mais além, né? Então, é bem difícil. Então, o que a gente hoje a gente está tentando é resgatar e melhorar esse aluno, né? Num todo, acho que num todo, porque é isso, é valores, é resgatar a família, é um carinho, é tudo isso, eu acho, é um olhar diferenciado, porque não tem outra maneira. A gente comenta sempre, né, que a grande importância da educação escolar é esse vínculo, essa socialização, né? E aí eu acho que vem bem a calhar agora a nossa conversa para as questões de violência na escola que estão acontecendo, né? Sim, Porque muitas. a gente acabou se distanciando, né? E não. A gente que trabalha em escola sabe, né? Que a gente trabalha ali como parte da família da criança, a gente às vezes é meio psicóloga, né? Meio mãe, a gente dá colo, a gente ouve, né? Na educação infantil, a gente já viu essas questões de problema de socialização nas crianças pequenas já, né? Problemas de oralidade. As crianças voltaram com muito problema de fala, coisa que a gente já tinha superado na escola, assim. E aí a gente voltou a trabalhar também, né, no período, logo depois, usando máscara, né? Para criança pequena foi muito difícil, né? A Fernanda também convive na educação infantil, pode me ajudar, assim, foi muito difícil. Então, várias questões que a gente ainda está trabalhando para sanar, né? A gente ainda está entrando nos trilhos, né? Sim, E pode desculpa da falar, Fê. máscara. Inclusive, da máscara, a gente teve que trabalhar bastante com a questão da inclusão, que também isso era uma forma. Então, a gente teve que fazer aquela coisa assim de procurar máscaras coloridas, que tivessem personagem, para então a criança estar aceitando, né, o professor ali e tal, porque aquilo ali assustava, por mais que ele visse os pais em casa e tudo mais, mas a gente, né, que era aquela pessoa que estava em contato com eles no dia a dia e de repente aparecer com o rosto tão coberto, né, para criança pequena, isso dificultou bastante também quando o retorno deles, né, a questão da fala, daí de eles terem essa dificuldade da fala justamente por não ver o movimento do nosso lábio, por não ver, né, a dicção ali, a forma. Então, isso realmente foi um desafio e tanto aí que ainda está se superando, né? As crianças ainda têm, como a Célia falou, esses reflexos ainda aí para ser esse desafio para a gente estar superando, estar superando aí. É verdade, Gurias, bem difícil. E eu penso que se acontecesse hoje novamente, a gente ia ter ainda os mesmos desafios, né? A gente teve algumas melhorias, né, na escola. Minha escola recebeu computadores a mais para o uso da tecnologia, que nem a Fê falou ali, nosso município, né, se desenvolveu um pouco mais com a internet nas escolas, mas eu acho que essa questão da socialização, do contato direto, do estar presente, a gente ainda teria um desafio muito, muito grande, né? Que por um lado eu acho bastante positivo, né, para que a sociedade entenda, para que os governantes entendam que a escola não se substitui, né? O ensino presencial para as crianças de ensino fundamental, infantil, fundamental e médio, ela não é substituível, né? Porque na infantil até a gente não passou muito por esse problema, mas o ensino médio já houve discussões, né? De se fazer essa, né? De inserir mais a educação à distância, né? E que a gente vê que efetivamente não funciona, né, meninas? Não funciona. Não sei se vocês teriam mais alguma coisa para contribuir, mais alguma coisa que gostariam de falar. Gostei muito do nosso bate-papo, achei bem enriquecedor, assim, a gente relembrar de algumas coisas que a gente viveu, né? E algumas ideias brotam, né? Achei bastante bacana a nossa conversa, assim. Não sei se vocês teriam mais alguma coisa para acrescentar. Só para fechar, eu ia falar da questão emocional, né? Que isso que é um empecilho enorme para a distância. Então, mesmo que se tenha um ensino híbrido e tudo mais, ainda assim é difícil lidar com as questões emocionais das pessoas. Então, é insubstituível, né? Um ensino remoto com a questão emocional aí, para ser trabalhada fisicamente. É necessário esse contato com os jovens, com as crianças pequenas ou bem pequenas. Isso é insubstituível. Isso a tecnologia ainda não faz. Então, essa questão aí
foi assim, quando voltou, que a gente notou os pais muito afastados, professores, inclusive, também tendo dificuldade para lidar com os seus, né, com as suas questões emocionais. Então, isso aí é um desafio, e tanto se tivesse novamente uma questão assim pandêmica, nós enfrentaríamos com certeza essa questão não só tecnológica, mas a questão emocional aí bem difícil para lidar, essas questões aí, tanto nós enquanto adultos, como as crianças, né? Isso foi um desafio e tanto. Eu concordo, eu acho que é exatamente isso. A tecnologia ainda melhorou, mas não é suficiente, né? E é exatamente isso. A gente não sei se a gente mudou, ou a gente melhorou, ou a gente está pior, sinceramente. Às vezes eu fico fazendo essas reflexões todos os dias. Então, a gente dizia assim, a gente vai voltar melhores. Não sei. Eu ainda não tenho essa resposta. Exatamente, porque mexeu muito com cada um de nós. E aí, resgatar isso aí, não sei se é aquilo que as previsões falaram que vai precisar de 10 anos para a gente resgatar. Olha, já passaram 2, 1,5, né? E ainda não sei. Não conseguimos ainda achar uma solução para melhorar isso. São grandes desafios, sim, pela frente. Todos nós, alunos, escola, direção das escolas, né? Eu sempre digo que uma escola é a sua direção, é ela que faz tudo o resto funcionar. Se a direção não funciona, o resto não funciona, né? A direção é a cara da escola. Então, a gestão escolar é um ponto muito importante. Então, trabalhar essa questão de gestão com professores, com os alunos, com todos, né, funcionários da escola, mas a gente esquece dos funcionários, como eles são importantes, né? A secretaria de uma escola, ela precisa muito funcionar. Se ela não funciona, muita coisa dá errado, muita. Os alunos não estão nem inscritos, né? Hoje a gente usa o Escola RS no estado para fazer a chamada, para registrar notas, enfim, todos os registros ali. E se o aluno não está ali, a gente não tem como registrar, né? Então, isso faz parte da secretaria. Todo o papel do secretário de escola é importante também, né? É um assunto que perpassa por vários, né, meninas? É a valorização da escola, né? De quem está dentro da escola. É um trabalho importante que precisa ser visto, né? Principalmente pelos governantes, né? Para que a sociedade possa respeitar como um todo o papel da escola, né? Acho que eu te cortei, Fê. Tu queria falar alguma coisa? Não, só ia dizer ali da questão da tecnologia, né, que acelerou a tecnologia, mas está aí um desafio para os gestores, né, e inclusive tu falou, né, também para os governantes aí, que é uma forma também de trabalhar aí a inteligência emocional de todos, para não acontecer isso que vem acontecendo, né, com os jovens agora e tudo mais. É isso, acelera uma parte, mas a gente precisa também estar aí atenta a outras. É isso aí. Meninas, muito obrigada pela participação. Espero que vocês tenham gostado, né? E quando precisarem conversar sobre, só chamar, tá bom? Muito obrigada, meninas. Eu que agradeço, foi bom, foi muito bom recordar esses momentos desafiadores, né, para todas nós, escola, alunos, enfim. Muito obrigada, Liz, pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Agradeço também o convite e a oportunidade. Obrigada, Fernanda, muito obrigada.